O desenho de anel é o tema do nosso 7º episódio para o programa de desenho de joias, um programa inédito dedicado a comentar as páginas do livro O Guia Prático para o Desenho de Joias, Bijuterias e Afins, com uma abordagem aprofundada de cada tema. O desenho de anéis é um tipo de desenho fácil de fazer porque você cria a partir de duas elipses, numa perspectiva de 45 graus ou de 30 graus, ou então através das vistas ortográficas, seja nos esboços, seja depois no detalhamento técnico. Eu mostro como fazer isso ali nas primeiras páginas do capítulo, entre as páginas 27 até 29. Então, é um desenho fácil, porém ao mesmo tempo é o mais desafiador. Por quê? Pelo simples fato de que você precisa basear o desenho a partir de um círculo e ainda precisa observar atentamente para que cada elemento de composição permita manter o conforto e o modo de usar, sem causar nenhuma irritação na pele ou sem prejudicar os dedos vizinhos. É um dos desenhos mais difíceis, embora a construção seja fácil. Do mesmo modo, executar um anel artesanalmente em ouro ou em prata requer o domínio de várias técnicas. Nas aulas que frequentei de desenho de joias, bem como nas aulas de fabricação, o anel era o tema mais desejado. E justamente por esse motivo, esse tema abre o capítulo referente aos tipos de joias e suas funções. O anel é o que todo mundo quer aprender primeiro. Como desenhar um anel? Sim, porque os anéis, as alianças e os relógios encabeçam a lista dos desejos dos consumidores e, portanto, representam o maior número de itens vendidos, seja numa loja, numa indústria ou num ateliê. Procurem observar, pesquisar e vocês vão notar que isso é uma realidade. Pois bem, aqui vamos, da página 18 até a página 30. O tema é esse, desenho de anéis. Você vai encontrar ali toda a informação para refletir e estudar o assunto, além de informações da história e dos estilistas e designers para você conferir, pesquisar e se atualizar, de modo a começar a ter as suas próprias referências, pois isso é muito importante para a compreensão do que é moda, técnica, arte, estilo e personalidade de uma marca e das suas criações. Eu cito algumas marcas ali, cito estilistas, empresas, seja no panorama nacional quanto internacional. E apresento dicas práticas para o desenho de anel que você precisa saber antes de fazer o seu desenho, ou o seu esboço, ou representar a sua ideia. E quais são elas? A primeira é que você deve identificar o número do aro do anel que será criado, considerando que existe uma média para a medida de anéis masculinos e femininos adultos, infantis e juvenis. Essa numeração segue um padrão dentro das normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que por sua vez está embasada nos mesmos termos internacionais. Um aro número 18 terá sempre o mesmo número em qualquer lugar do planeta, pois também os medidores seguem padrões internacionais que conhecemos como aneleira ou o outro instrumento de medida que é o cone de medidas. Cada numeração corresponde a um diâmetro e também a um comprimento de toda a volta, para que você tenha a medida exata para cortar a chapa ou o fio que depois você vai dobrar e dar a forma do anel já no aro certo. Além disso, você deve juntamente saber para qual dedo será usado. Por exemplo, um anel para o dedo anelar, ou para o dedo mindro, ou para o dedo indicador, enfim. Seguindo em frente, esclarecemos muitos cuidados na hora de projetar e a partir da página 21 você vai encontrar diversos estilos de joias e tipos de anéis.
Nos exemplos deste capítulo, poderíamos destacar que, num panorama de vendas, os tipos de anéis que mais se vendem são as alianças de compromisso, sejam as de namoro, de casamento ou os anéis de noivados. Além disso, as comemorações de bodas também acompanham esse ranking. Depois poderíamos destacar os anéis simbólicos, como os religiosos, nos quais o topo do anel é composto por uma insígnia. E os anéis sinete entram nessa categoria. São tipos de anéis usados para selar cartas e documentos desde a antiguidade. E existe uma história curiosa dos anéis dos papas. Vocês sabiam que cada papa recebe um novo anel e o anel do papa anterior é derretido? Pois, como é usado como uma espécie de carimbo, somente o papa em sua gestão pode usar, já que a insígnia é sempre a do pescador, como uma referência ao apóstolo Pedro, que era pescador quando foi chamado a seguir Jesus e a seus ensinamentos. Mas no topo, ao redor da imagem, há o nome do Papa em latim. Então, é de uso exclusivo daquele Papa durante o tempo do exercício do seu mandato. Isso é um exemplo extraordinário do poder de uma joia que vai além de um simples adorno corporal para exercer uma função bem definida e bem simbólica. E as alianças, de um modo geral, para os casamentos, também passam por essa característica, já que simbolizam uma união entre duas pessoas e são criteriosamente escolhidas por elas. Pois bem, quando criei essas páginas, que mostram estilos para os mais diversos tipos de anéis, eu tive a intenção de registrar os detalhes que resultam num determinado estilo, de tipo, de peça. Pois para além da ideia em si e do padrão da joia, o estilo vai fazer toda a diferença para atrair o seu cliente e a personalidade que ele expressa. E o que é estilo? Segundo Gombrich, um dos grandes autores e historiadores da arte de todos os tempos, o livro dele, História da Arte, é fantástico. Ele descreve estilo como um conjunto de leis que todas as criações de um povo parecem obedecer. Ele diz, é difícil explicar com palavras o que produz um estilo, mas é muito menos difícil observá-lo e constatá-lo. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando aqui de aspectos da arte e da arquitetura ao longo dos tempos, e podemos incluir a joia, que mudam de acordo com uma determinada cultura e que eu comento amplamente no meu livro, que está à disposição também para compra, que é o livro Joias, Adornos para o Corpo, ali no capítulo 2, que trata da arte e da criatividade vistas através da manufatura de adornos para o corpo. Eu comento esse assunto também, porque ao longo da história da arte, o que a gente observa? Observa os diferentes aspectos decorativos e aspectos que podemos denominar como elementos de estilo que se fizeram cada vez mais próprios de alguns povos e suas culturas, gerando alto refinamento de detalhes e de manufatura de produtos com o passar do tempo, mostrando as diferenças entre diferentes grupos, sendo que alguns povos tiveram alto desenvolvimento desse aspecto e outros não. Com o passar do tempo, o que era uma característica de estilo de um povo, tais como a joia egípcia, romana, grega, que são as maiores referências que a gente tem na antiguidade, essa característica de estilo passou a ser também uma característica de uma marca, de uma empresa, de um desenhista, de um criador. Embora ainda hoje podemos constatar algo marcante quando percorremos as lojas, oficinas de determinados lugares, seja no Brasil ou na Europa. Por exemplo,
A joalheria do Damasquinado, em Toledo, uma cidade da Espanha bem pertinho de Madrid, é inconfundível. Quando você vê, você sabe que é de lá aquele modo de fazer joias, com uma sofisticação e precisão de detalhes marchetados, com o ouro que não se vê em nenhum outro lugar. Por isso, esse aspecto de estilo é importantíssimo dominar. Uma joia pode ser clássica, moderna, exuberante, criativa, esportiva, e isso tem toda a relação sobre como ela foi projetada. Assim, cada joia precisa ter total harmonia entre todos os seus detalhes, incluindo o modo de apresentação para a venda da mesma. No atual mundo onde vivemos, no qual a produção de joias e acessórios é ampla e muito diversificada, esse é um aspecto que realmente causa uma grande impressão quando podemos notar o total equilíbrio entre formas, materiais e o design propriamente dito. Por exemplo, uma vitrine com joias de casamento em ouro, com diamantes ou pérolas numa composição sofisticada, é um clássico, ou seja, formam um conjunto de informações que representam algo atemporal que sempre será apreciado dentro de uma tradição. Já uma vitrine com joias temáticas inusitadas ou divertidas apresenta um aspecto criativo ou artístico. Por exemplo, abotoaduras que formem um dado e que em cada lado desse dado existe uma nota musical desenhada em baixo relevo. Isso é extremamente original e diferente, e tudo em volta tem que estar correspondendo a isso, como se fosse um cenário de um palco, de um teatro, com pautas de música ali do lado, por exemplo. Então, falo isso para comentar que realmente um determinado estilo é sempre impactante, e isso deve ser considerado tanto na joia quanto na embalagem e no marketing. Tudo isso faz parte da magia de conquistar seu cliente e manter a sua história. Então, para além das questões práticas do desenho em si, há muitas outras considerações para tornar aquele produto atrativo e interessante para o seu público. E por isso eu cito vários estilistas e empresas, tanto do Brasil quanto de outros países. Eu cito, por exemplo, Chanel. Está ali na lista que aparece nessas páginas. Porque Chanel, além das roupas e dos perfumes, ela criou linhas de acessórios que elevaram a bijuteria a uma categoria de joia fantasia. Não é incrível? A personalidade de Chanel se espelhava em todas as suas criações a ponto de ser referenciada como estilo Chanel, seja no corte de cabelo, que ela mesma usava, nos colares longos de pérolas com várias voltas, na modelagem das roupas, no tipo de tecido, enfim. Há muitas características que envolvem a vida e a empresa dessa mulher que foi um ícone, é um ícone até hoje. Imaginem a força psíquica que ela tinha, a força de temperamento e de ação que foi tão grande que a empresa que mantém a marca até hoje continua a seguir. Por isso, é fundamental conhecer essas histórias, ir atrás delas, porque uma história inspira muitas outras e faz você ir identificando qual é a sua história e como você vai vivê-la e contá-la aos outros, através do seu modo ímpar de criar e projetar, apresentando o seu estilo ou a capacidade de fazer cada joia no estilo do seu cliente. Seguindo em frente, entramos na página dos desenhos técnicos. Aqui entra toda a sua inteligência e dedicação também, porque tudo isso envolve muita dedicação para colocar os dados que compõem as suas ideias. Nas 4 páginas dedicadas ao desenho técnico, você encontra uma riqueza de informações que incluem as grades do desenho, tanto para perspectiva isométrica como para perspectiva cavaleira,
e para as grades das vistas ortográficas. Isto é, com as bases da construção do projeto técnico, você consegue esboçar o seu desenho. Com o uso de um papel transparente, você pode começar o seu esboço usando o livro, e se você já domina o desenho técnico, seja à mão ou através de um programa de computador como o Rhinoceros ou o TechGems, você pode criar a sua grade ali e até mesmo no Corel. Na página 30, mostra o desenho de um anel aberto, ou seja, a partir de um comprimento, eu projetei os detalhes do anel para ser recotado depois no metal. É um modo muito prático de fazer um anel. O importante é você ter condições de escolher qual é o seu método de criar e usar as opções que estão disponíveis no livro e em aulas específicas de desenho de joias. Nas aulas, cada exercício é feito a partir dos exemplos do livro e assim você já pode aperfeiçoar cada técnica. Lembra do que eu comentei no episódio anterior, quando abordei o tema do que fazer como inspiração? Então, isso faz todo sentido para esse episódio também, porque você vai começar a explorar formas, volumes e em seguida começar o esboço e as definições do seu anel, sem deixar de lado a simbologia de cada peça, as cores das pedras e das gemas preciosas. Recortar um anel no papel pode ser muito útil e muito prático com as medidas exatas. Nesse caso, você consegue perceber como ficará no uso e em qual dedo ficará com o impacto mais atrativo, e então você conseguirá adaptar volumes e cortes, prever o local das pedras, etc. Suponhamos que você quer fazer um anel com vários desenhos vazados. Então você traça esse desenho na tira de papel que corresponda ao aro que você vai usar ou o aro que o seu cliente vai usar, como mostro ali na página 30. Com todas essas dicas, eu ainda gostaria de comentar mais uma coisa, que é o seguinte: o desenho se aprende observando. Então, vamos fazer um exercício prático agora. Observe o anel que você estiver usando, que pode ser a sua aliança de noivado ou de casamento ou qualquer outro anel. Tire o seu anel do dedo, segure ele na ponta dos dedos e estique o seu braço para poder vê-lo a uma certa distância. Você pode posicionar de diferentes modos e a vista que melhor identificar todo o anel certamente será numa posição de 45 graus ou de 30 graus, exatamente como nos exemplos do livro, nas páginas 27 até 29. Em seguida, faça outro exercício. Olhe seu anel de frente. E você verá o círculo principal de encaixe no dedo e todos os outros detalhes em modo frontal, mostrando a altura de pedra, se houver, e a largura da chapa, no caso a espessura do metal. Então, qualquer volume em torno do aro principal, você vai notar prontamente. E assim, do mesmo modo, se você olhar no topo do anel ou nas laterais. Observar é a chave. Saber desenhar é saber ver. Isto é o grande aprendizado para o episódio de hoje. Você precisa lembrar disso sempre. Se você quer aprender a desenhar um anel, observe atentamente os anéis que você usa e aqueles que estão também na sua caixa de joias ou na sua caixa de bijuterias. Faça isso e comece a analisar por que você usa mais um do que outro e quais detalhes eles têm, como talvez tenham sido fabricados, como é o encaixe de cada pedra. E os seus primeiros exercícios podem ser justamente baseados nos anéis que você já tem, para medir, para verificar a largura, verificar a espessura de metal, ver a dimensão de pedras, ver que volume esse anel tem no seu dedo, na sua mão, observar os acabamentos. Faça isso e depois comece a usar as grades prontas que estão no livro e você começará a se sentir cada vez mais empolgado e mais seguro para criar e desenhar os anéis.
A lista de materiais completa para o desenho está na página final e você vai precisar principalmente dos seguintes itens para o desenho de anéis: o gabarito de círculos e de ovais, os esquadros de 35 graus e 45 graus, régua ou escalímetro, papel de desenho, papel de esboços, o papel transparente também. E assim, finalizamos mais um episódio do nosso programa de podcast Desenho de Joias, desejando a todos muito sucesso para os seus projetos. Lembrando que quanto mais você praticar a observação e o esboço em todos os seus detalhes, tanto mais você irá aperfeiçoar o seu aprendizado. Nós estamos sempre aprendendo e quanto mais bagagem a gente tiver, tanto mais argumentos e ideias complementares para atender um cliente pessoalmente ou uma empresa, ou para atender um consumidor na sua loja ou no seu ateliê, porque todo o conteúdo do meu livro Guia Prático para o Desenho de Joias, Bijuterias e Afins está relacionado justamente a isso, ao conhecimento de produto e o quanto é importantíssimo você estar sempre estudando e se aprimorando para que esteja pronto para cada novo desafio, seja de criar, seja de projetar e depois fabricar e vender a sua joia. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e faça o seu comentário. E se ainda não segue nosso programa, deixo aqui o convite para você seguir. Deixo na descrição um vídeo para vocês conferirem o tema de hoje, bem como o acesso ao portal da Amazon.com.br para a compra do livro, seja na versão impressa, seja na versão e-book. E se você é assinante Kindle para leitura online ilimitada, é só acessar o livro e desfrutar.